Sejam bem-vindos todos ao curso de Programação em C do canal Matemático Computacional. Manipular o tempo sempre foi um dos grandes desejos da humanidade. Essa façanha, pelo menos programando em C, já é possível de se executar. Para demonstrar estes fatos, apresentarei a vocês um conjunto de funções da biblioteca time.h. Manusearemos tempos e datas sem moderação. Sigam-me, os bons. Vamos então aprender a manipular informações de tempo com as funções da time.h. Basicamente, o que se verá aqui são as estruturas de dados utilizadas para gerenciar informações de tempo, as funções que manipulam o tempo e aquelas que convertem informações de tempo em cadeias de caracteres. A linguagem C, através da biblioteca time.h, gerencia o tempo através dos clock ticks, ou ticks de relógio, que são unidades de tempo para uma duração constante. O valor de um tique de relógio é específico do sistema. Se você quiser saber quanto equivale um clock tick do seu computador, acesse o valor da constante macro clocks per sec, número de ticks por segundo. Há na time.h três tipos que são usados para manipular dados de tempo. O primeiro que cito a vocês é a clock T, que representa a contagem de ticks de relógio. A segunda é a time T, que caracteriza o tempo em segundos, desde a data de 1º de janeiro de 1970, a partir da meia-noite de Londres. A última é a estrutura TM, que representa data e hora, através dos seguintes campos: tmsec para armazenar segundos, tmmin para armazenar os minutos, tmhour para armazenar as horas, tmmday para armazenar o dia do mês. Já tmmon representa um índice de mês a partir de 0. Já tmyear guarda um valor de ano a partir de 1900. Já tmwday serve para armazenar o dia da semana. tmyday apresenta a quantidade de dias que se passou no ano a partir de 1º de janeiro. E por fim, tmisdst é uma flag que sinaliza horário de verão. Para manipular o tempo existem algumas funções de interesse. A primeira que lhes informo é a clock, que retorna o tempo de processador consumido pelo programa, que é medido em ticks de relógio. No caso, se você deseja medir o tempo decorrido de um trecho de programa, os passos são os seguintes. Primeiro, você tem que ter uma variável do tipo clockT, e antes das operações a serem analisadas quanto ao tempo decorrido em relação a ticks de relógio, você armazena a quantidade de ticks antes e tira a diferença após aquelas instruções da quantidade de ticks passadas menos a quantidade de ticks coletadas anteriormente. Dessa forma, você pode computar a quantidade de ticks juntamente com o número aproximado de segundos decorridos, quando você pega tal número de ticks e divide pela quantidade de ticks por segundo. Para exemplificar o cômputo do tempo decorrido de um trecho de código executado através do número de ticks de relógio, eu criei um programa que implementa o algoritmo do crivo de Eratosthenes, que determina os números primos a partir de 2 até um limite superior, que no nosso caso será 100.000. Para o cômputo do tempo, tenho aqui duas variáveis clockT, TI e TF. TI recebe na linha 10 o resultado de clock, que é o número de ticks de relógio, até a execução desta linha. Estamos interessados na análise de tempo das instruções a serem executadas entre as linhas 13 e 28. Dessa forma,
na linha 31, calcula-se a diferença do número de ticks de relógio que se passou até a execução de todo o programa até a linha 30. Esta quantidade total será subtraída da quantidade de ticks TI. Em outras palavras, esta diferença armazenada em TF representa o número de ticks de relógio gastos na execução das linhas 13 a 28. Ao final, apresenta-se o número de ticks gastos no trecho de interesse e o tempo aproximado em segundos em relação às computações. Para a determinação dos números primos entre 2 e o limite superior de interesse, inicialmente marcamos o vetor primos de dimensão n mais 1 com 1, indicando que cada inteiro i é um primo até que se prove o contrário. Isso é feito no laço de repetição em seguida, variando-se i de 2 até n, de modo que questiona-se se primos índice é igual a 1. Sendo igual a 1, então o valor i é primo. Entretanto, todos os múltiplos à frente dele até n são compostos. Logo, dentro deste if, eu conto que eu encontrei um número primo, que é i, e marco que todos os números múltiplos de i à frente dele até n são compostos. Após sair deste laço de repetição externo, imprime-se a quantidade de primos encontrados e lista-se todos eles de 2 até n. Vamos agora executar o programa e visualizar o tempo gasto para se computar tais números primos. F5. Temos aqui o número de ticks gasto e a quantidade de segundos decorridos para se determinar os números primos. Tem-se aqui a listagem de todos os primos de 2 até 100.000. Essa quantidade de primos é 9.592. Dentre as funções de manipulação de tempo, a time.h oferece a função time, que recebe uma variável estrutura time_t por referência e preenche com o tempo corrente de calendário em relação ao número de segundos após 1º de janeiro de 1970, com relação ao horário de meia-noite. Se porventura você executar a função time passando null, a função retorna uma variável time_t preenchida com o tempo corrente. Já a função mktime recebe por referência uma variável estrutura tm e ela retorna uma variável do tipo time_t que reflete o tempo local descrito por pt. A mktime ajusta os campos de pt se porventura for necessário. Ou seja, se houver alguma informação fora do intervalo em relação ao dia da semana, ao dia do ano e a informação se o horário é de verão ou não, então ocorre-se o ajuste na variável passada por referência. De um modo geral, mktime recebe um tempo no formato tm e retorna uma variável que descreve um tempo no formato time_t. Já a função localTime recebe informações de tempo no formato time_t e converte para informações de tempo no formato de estrutura tm, de acordo com a zona local de tempo. Já a função diffTime recebe duas variáveis do tipo time_t e calcula a diferença em segundos em relação a tf e t0. O programa que se encontra em execução exemplifica a conversão dos valores de tempo entre os tipos da time.h. Temos declarado aqui, na linha 5, as variáveis tm0 e tmf do tipo estrutura tm, t0seg e tfseg, que armazenarão valores de tempo em segundo de acordo com o tipo time_t, e o double diffseg armazenará uma diferença de tempo em segundos, dado dois instantes distintos. Preencheremos primeiro tm0 com um instante de tempo, meia-noite do dia 2 de junho de 2021. Para isso, preenchemos com a hora com 0, o minuto com 0 e os segundos com 0. O
Dia do mês é 2, o mês é junho, que no caso é 5, dado que janeiro é 0, fevereiro é 1, etc. E o ano é representado como sendo 2021 menos 1900, dado que 1900 é o primeiro ano em consideração nessa estrutura de dados. Vamos atribuir. Percebam que alguns campos, como por exemplo dia da semana, dia do ano, se é ou não horário de verão, não foi acessado e alterado. Mas agora vejam a execução de mktime, que converte uma estrutura TM para o tipo time-t. Conforme dissera na explicação no slide, a maketime, além de realizar a conversão, mktime realiza um ajuste na variável passada por referência. Vamos executá-la. Percebam que o dia da semana e o dia do ano foram alterados, dado a informação deste instante de tempo. Percebam que este instante de tempo foi convertido para a representação de tempo time-t, usando como referência 1º de janeiro de 1970 a partir de meia-noite. Pois bem, na linha 17, capturaremos o tempo corrente, que é o tempo no momento em que a linha 17 será executada. Percebam que esta instrução realiza a mesma tarefa dessa instrução colocada como comentário. Antes de executar, percebam aqui que o valor de tfseg é 0 e após a execução temos o tempo decorrente em segundos desde a referência da origem, 1º de janeiro de 1970, meia-noite. Agora na linha 20, nós converteremos o instante de tempo time-t, dado pelo estado da variável tfseg, e converteremos para uma variável estrutura tm. Deixa eu abrir aqui antes. Percebam que até então temos valores lixo. Ao executar a linha, temos aqui a representação desse tempo em segundo passado para a estrutura tm. Percebam que o tempo tfseg convertido para tmf representa a hora 18h10 com 21 segundos do dia do mês 8 de outubro de 2021. Perceba que em WDay, que no momento da execução deste programa, hoje é um dia de sexta-feira, ao qual, na data de hoje, é o dia 280 do ano de 2021. Neste instante, calcularei com difftime a diferença de tempo em segundos em relação aos instantes de tempo tfseg e t0seg. Executei e aqui se tem a diferença de tempo como double. Vou imprimir o resultado apresentando as datas e a hora dos instantes de tempo. Aqui embaixo se tem a diferença em segundos entre este instante de tempo e este instante de tempo. A biblioteca time.h fornece 3 funções para converter um dado de tempo para a cadeia de caracteres. O primeiro que eu apresento a vocês é a função askTime, ao qual recebe, por referência, uma variável estrutura tm e se retorna uma cadeia de caracteres com a representação da mesma. Já a função setime recebe como parâmetro uma variável do tipo time-t e retorna a representação da mesma como cadeia de caracteres. Agora, se você quer particularizar a saída de tempo, você pode usar a função strftime. Esse f é de formatted. A função strftime possibilita você formatar a saída dada as possibilidades de apresentação dos dados de instante de tempo. A função strftime recebe no primeiro parâmetro uma array char que receberá o conteúdo formatado com o tempo. Este array deve ter uma capacidade de armazenamento informado no segundo parâmetro. No terceiro parâmetro, se passa a formatação da saída de tempo que será armazenada no array passado no primeiro parâmetro. Já no quarto parâmetro, se passa uma variável estrutura tm com as informações do tempo, ao qual serão consultadas e extraídas as informações de acordo com a formatação passada. Esta tabela
apresenta algumas possibilidades de especificadores para a extração dos valores das entradas de instante de tempo. Por exemplo, se você deseja extrair a hora da variável estrutura TM no formato 24 horas, então você usa %H maiúsculo. Se você deseja usar a hora no formato de 12 em 12 horas, %H minúsculo. E se você quer acrescentar a descrição AM, PM, para falar que é antes de meio-dia ou depois de meio-dia, você usa o %P minúsculo. Se você quer que o número de minutos seja apresentado, %M maiúsculo. Número de segundos passados, %S maiúsculo. Dia do ano, %J minúsculo. Dia do mês, com um zero antes daqueles números menores do que 10, %D minúsculo. Agora, o número cruzinho, ou seja, para aqueles valores menores do que 10, sem o zero precedendo, %E. Se você quer a descrição literal do mês, %B para a descrição curta e %B maiúsculo para o nome do mês completo. Já para o ano você pode colocar %Y minúsculo para colocar o ano encurtado nos dois últimos dígitos, ou %Y maiúsculo para colocar o número completo do ano. Agora, para o dia da semana, você pode usar %A para o nome encurtado, %A maiúsculo para o ano completo, %W minúsculo para o índice do dia da semana. Agora, se você quer saber qual é a semana do ano, você usa %W. Lembrando, estes especificadores devem ser usados na ordem que você preferir dentro da cadeia de caracteres de formatação. Vamos para o exemplo em que ilustra o uso das funções que recebe uma informação de tempo e retorna a representação deste instante de tempo como uma cadeia de caracteres. Neste programa em execução, temos a variável tseg do tipo timeT, tinfo do tipo estrutura tm, temos a cadeia de caracteres str com dimensão 100. A primeira ação que será feita é capturar o tempo atual corrente, que será preenchido na variável tseg através de time. Agora, vamos converter este tempo timeT para um tempo estrutura tm através da função localTime. Percebam que eu usei o operador de desreferenciação, porque localTime retorna uma referência e nós estamos interessados na cópia do conteúdo. Percebam aqui que tinfo possui informação lixo e após a execução tem-se preenchido os devidos valores de instante de tempo. Agora vamos imprimir a saída de acordo com as funções setTime e askTime. setTime, askTime, ambas possuem a mesma formatação. O que muda é o tipo da variável que representa instante de tempo. setTime recebe a referência de uma variável timeT e askTime recebe a referência de uma variável estrutura tm. Agora vejam, vamos pegar dados de um instante de tempo e formatar de acordo com o nosso interesse. Isso utilizando strftime. Passando primeiro a variável cadeia de caracteres, a capacidade de armazenamento dela, a string formatada com os devidos especificadores de acordo com o meu interesse e passo por último a referência de uma variável estrutura tm com os dados de tempo. Percebam aqui que str possui informação lixo. E após executar strftime, o conteúdo dela se alterou de acordo com a formatação e os especificadores com dados de instante de tempo. Por fim, eu imprimo o conteúdo da minha variável str e finalizo a aplicação. Chegamos ao final deste episódio. Chegamos também no final do nosso curso de programação em C do canal O Matemático Computacional. Eu espero, do fundo do meu coração,
ter contribuído com o conhecimento de vocês nesta área e aguardo-vos nos outros conteúdos que hei de oferecer. Agradeço pela confiança, pela audiência e espero que vocês tenham muito sucesso ao trilhar o caminho de vocês. Comente aí se eu te ajudei, se eu contribuí com algo, se livrei você de um cagaço na disciplina. Diga aí também nos comentários que conteúdo que você gostaria de assistir e aprender aqui no canal do Matemático Computacional. Muito bem, senhores, chegamos no final da linha dessa playlist. Muito obrigado. Que a bonança esteja convosco. E já sabem, continuem seguindo os bons. Aria serena